pouca gente fala, mas que essa aqui. Isso aqui é o FOBS. FOBS é o seguinte, esquece a opção de míssil hipersônico. O normal é termos mísseis intercontinentais ou de alcance intermediário. Decolam da Rússia, digamos assim, dos Estados Unidos, saem da atmosfera, soltam o primeiro estágio, soltam o segundo estágio e a ogiva desce em direção ao alvo. Então, aqui a gente está vendo a representação de um míssil intercontinental, pode atingir um apogeu de 1.200 quilômetros e ver que ele fica aqui na mancha do radar. Ele fica aqui suscetível a eventuais manobras de interceptação, até ele chegar no alvo. Bom, aí o que a gente tem? Olha, nós temos o FOBS. FOBS é inicial para bombardeiro em órbita fracionada. É Fractional Orbiting Bombardment System, sistema de bombardeio em órbita fracionada. O que é órbita fracionada? O foguete decola, ele entra em órbita, mas ele não necessariamente completa a órbita. Ele sai da órbita em cima do alvo. O apogeu de um míssil intercontinental, mais ou menos, pode chegar a 1.200 quilômetros. Um foguete FOBS de órbita fracionada, ele vai voar a órbita baixíssima, tá ali 150 quilômetros. Ele vai arranhando a atmosfera. E olha só como é que ele chega. Ele chega muito mais raso. E aí reentra e cai sobre o alvo. Então a gente tem que pensar esses mísseis hipersônicos como um aspecto geral de uma estratégia de ataque ou contra-ataque. No caso aqui, falando dos russos. Estratégia essa que, se você me permite alongar um pouquinho, inclui também os satélites assassinos e as armas anti-satélites, como aquele que eu mostrei ali anteriormente, que ia na barriga do MiG-31, né? As armas anti-satélites são feitas para desabilitar os satélites de alerta antecipado que ficam por essa órbita aqui, justamente para, com o seu sensor infravermelho, rastrear o míssil, seja lá qual for, na hora que ele for lançado. Por isso que é importante você ter um sistema anti-satélite. Como anteontem, os americanos lançaram mais um grupo de satélites, justamente de alerta antecipado, e eu coloquei lá no homemdoespaço.com.br, reportagem, explicando que a mídia em geral não explica, que foi esse último lançamento, o SSF-124, foi para lidar com mísseis hipersônicos. Aí eu explicitei, são os mísseis russos. Não é chinês, não. São esses mísseis russos que estão aí já começando a entrar em operação. Então, esse é o detalhe, né? Tem que pensar a coisa como um geral. E justamente esse satélite de alerta antecipado é que são os alvos de armas anti-satélite. Não daquela ali do que eu mostrei do avião. Aquela que eu mostrei do foguete sendo lançado por avião, o Contact, ele só serve para satélite de órbita mais baixa. Para você atingir o satélite de alerta antecipado, você precisa de um satélite mesmo lançado por um foguete de grande tamanho, que os russos têm. Aliás, tem há 40 anos, 50 anos, o interceptador, que é chamado IS, Strebitelj Sputnik, que é o caça, satélite caça. E o modelo mais recente foi lançado há pouco tempo, que é um pequeno mini satélite chamado Inspector. Ele consegue interceptar a órbita do alvo, fotografar, filmar, ouvir transmissões, fazer um relatório do alvo e, se necessário, atacar.
E ganhou esse nome de Inspector. É um satélite menor do que os antigos satélites matadores russos, que foram testados várias e várias vezes do fim dos anos 60 até os anos 80. Eram chamados, repito, IS, Estrebitel Sputnik, né? Então, tudo isso é um conjunto. A arma hipersônica não é uma arma solitária. Ela atua em conjunto.